Ela vivia com medo, como se estivesse sempre fugindo de alguém ou de si mesma. Ele, um milionário que apenas queria entender por que ela escondia tanto, até que viu a primeira cicatriz. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Havia algo de inquietante na mansão Villeneuve. Não era apenas o silêncio que preenchia os corredores de mármore, nem o brilho frio das superfícies polidas que refletiam o mar como um espelho de solidão. Era a sensação de que o tempo ali tinha parado, suspenso entre o luto e a ausência de qualquer esperança de futuro. Gabriel Villeneuve, aos 35 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, habitava aquele palácio moderno em Ipanema, com a resignação de quem já não esperava nada da vida. Desde a morte prematura de Helena, sua esposa, 3 anos antes, Gabriel havia se tornado uma espécie de fantasma elegante entre as colunas de vidro e aço da residência. Seus dias seguiam uma rotina cirúrgica. Reuniões calculadas no escritório do 20º andar do edifício Villeneuve, no centro do Rio, almoços de negócios onde sorria sem alegria e retornos solitários para a mansão, onde jantava sozinho diante da vista panorâmica da praia. As noites eram as piores. Caminhava pelas alas vazias da casa, observando os quadros que Helena escolhera, os móveis que ela tocara, os espaços que um dia foram preenchidos por sua risada cristalina. Gabriel controlava tudo: empresas, investimentos, funcionários, até mesmo suas próprias emoções. Havia aprendido que demonstrar vulnerabilidade era um luxo que homens como ele não podiam se permitir. Desde criança fora moldado para liderar, para decidir, para nunca hesitar. Mas por dentro, sentia-se como um autômato sofisticado, executando funções sem propósito real. O império financeiro crescia, os lucros se multiplicavam, mas ele permanecia vazio, anestesiado pela própria competência. A mansão Villeneuve era uma obra de arte arquitetônica. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do oceano, enquanto o interior mesclava móveis de design italiano com obras de arte brasileira contemporânea. Tudo ali respirava requinte e melancolia. Os 16 quartos permaneciam vazios. As salas de estar ecoavam os passos solitários de Gabriel, e a piscina Infinity, que se confundia com o horizonte marinho, jamais recebia visitantes. Era um palácio feito para festas grandiosas e vida social intensa, mas que há anos servia apenas como um mausoléu luxuoso para a solidão de um homem. Naquela manhã abafada de março, quando o calor do verão carioca ainda insistia em marcar presença, Gabriel estava no escritório da mansão revisando contratos, quando Dona Lourdes, a governanta que comandava a casa há mais de uma década, bateu à porta. Era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, e que tratava Gabriel com a mistura perfeita de respeito e carinho maternal. "Senhor Gabriel", disse ela, ajeitando o avental bordado. A nova funcionária chegou, a moça que vai ajudar com a limpeza das alas principais. Gabriel ergueu os olhos dos papéis, vagamente interessado. A rotatividade de funcionários era comum. Muitos se sentiam desconfortáveis com o clima melancólico da casa, outros simplesmente não se adaptavam ao rigor e à discrição exigidos. "Ela parece uma menina assustada", continuou Dona Lourdes, com aquele tom maternal que usava quando algo a preocupava. "Magricela, quieta demais, mas tem boas referências da agência." Gabriel assentiu distraidamente e voltou aos documentos. Havia questões mais urgentes para resolver: a aquisição de uma nova empresa de tecnologia, a expansão dos negócios para o Nordeste, decisões que movimentariam milhões. Funcionários domésticos eram responsabilidade de Dona Lourdes. Ele confiava plenamente no julgamento dela e raramente se envolvia com questões do dia a dia da casa. Mas algo no tom preocupado da governanta ficou ecoando em sua mente, mesmo depois que ela saiu do escritório. Foi apenas no final da tarde, quando Gabriel saiu para sua caminhada diária pela varanda que contornava a piscina, que a viu pela primeira vez. Clara.
Ela estava agachada junto ao jardim vertical que ocupava uma das paredes externas, regando com cuidado excessivo as plantas ornamentais. Era magra, quase frágil, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e uma pele que parecia nunca ter visto o sol. Usava um uniforme impecável, blusa branca de mangas longas e calça escura, mas havia algo nela que parecia não pertencer àquele lugar de opulência. Gabriel parou a alguns metros de distância, observando-a trabalhar. Havia uma precisão, quase obsessiva em seus movimentos, como se cada gesto fosse calculado para não disturbar o ambiente ao redor. Quando ela se virou ligeiramente e seus olhares se cruzaram por um instante, Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos: curiosidade genuína. Os olhos dela eram grandes, escuros, mas havia neles uma sombra que não conseguiu decifrar. Era medo? Tristeza? Antes que pudesse analisar melhor, Clara abaixou a cabeça rapidamente e se concentrou novamente nas plantas, como se sua presença fosse um erro a ser corrigido. Nas semanas seguintes, Gabriel se pegou observando Clara mais do que gostaria de admitir. Havia algo desconcertante na forma como ela se movia pela casa, sempre silenciosa, sempre eficiente, mas com uma cautela que beirava o medo. Era como se ela tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo, tornando-se quase invisível. Mesmo sob o calor escaldante do Rio de Janeiro, ela jamais tirava o casaco ou arregaçava as mangas. Suava em silêncio, mas mantinha cada centímetro de pele coberto. Gabriel começou a notar pequenos detalhes que outros ignorariam. A forma como Clara se sobressaltava quando ouvia passos masculinos se aproximando. Como seus ombros se tensionavam toda vez que alguém falava um pouco mais alto. O modo como ela limpava obsessivamente cada superfície, como se a perfeição fosse uma questão de sobrevivência. E havia algo em seus olhos. Uma tristeza antiga que parecia ter raízes profundas demais para sua idade. Uma tarde, enquanto Gabriel trabalhava na varanda com vista para o mar, Clara apareceu para limpar as mesas de apoio. Ela se movia com precisão milimétrica, evitando qualquer contato visual. Gabriel fingiu estar concentrado nos relatórios financeiros, mas na verdade a observava pelo canto do olho. Quando ela se inclinou para alcançar um vaso mais distante, a manga da blusa subiu apenas alguns centímetros, revelando parte do punho. O que Gabriel viu o fez congelar. Marcas. Não eram arranhões acidentais ou pequenos machucados do trabalho doméstico. Eram cicatrizes, algumas mais claras, outras ainda com vestígios de roxo desbotado. Marcas que contavam uma história que Gabriel não queria imaginar, mas que sua mente insistia em reconstruir. Clara percebeu seu olhar e, num movimento brusco, puxou a manga para baixo, cobrindo o pulso completamente. Suas bochechas coraram de vergonha e ela murmurou um pedido de desculpas quase inaudível antes de sair rapidamente da varanda. Aquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A imagem daquelas marcas ficou gravada em sua mente como uma marca de ferro em brasa. Ele havia crescido em um mundo onde problemas se resolviam com dinheiro, influência ou poder. Mas ali estava algo que não conseguia comprar, controlar ou resolver com uma ligação telefônica. Era dor humana genuína, crua, real, e pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu sua armadura de indiferença começar a rachar. No dia seguinte, chamou Dona Lourdes ao seu escritório. A governanta chegou com aquela expressão maternal preocupada que Gabriel conhecia tão bem. "A moça Clara", disse ele, tentando soar casual. "Você disse que ela veio de uma agência. Que tipo de referências ela trouxe?" Dona Lourdes ajeitou o avental, um gesto que ela sempre fazia quando estava desconfortável. "Poucas, para ser honesta, Sr. Gabriel. A agência disse que ela não tinha muita experiência anterior, mas que era dedicada e confiável. Ela não fala muito sobre si mesma." Gabriel insistiu. Queria saber de onde Clara vinha, com quem morava, qual era a sua história. Dona Lourdes hesitou antes de responder. Ela mencionou que foi criada por um tio após a morte dos pais. Disse que nunca teve muito contato com outras pessoas. Parece que foi uma criação isolada. A palavra isolada ecoou na mente de Gabriel como um sino de alarme.
Que tipo de isolamento deixaria uma jovem com tanto medo do mundo? Movido por uma inquietação que não conseguia nomear, Gabriel decidiu fazer uma investigação discreta. Usou seus contatos para descobrir mais sobre Clara Santos Silva. Era esse o nome que constava em seus documentos. O que descobriu o perturbou profundamente. Clara havia sido criada por Juvenal Santos, irmão de sua mãe falecida, em uma casa nos subúrbios de Nova Iguaçu. Juvenal tinha uma reputação ambígua no bairro. Aparentava respeitabilidade, mas havia rumores estranhos. Vizinhos relatavam que Clara raramente era vista, que não frequentava escola regular e que parecia viver reclusa. Aos 18 anos, Clara havia desaparecido da casa do tio. Não houve boletim de ocorrência, não houve busca. Como se ela simplesmente tivesse deixado de existir para aquela família. Gabriel descobriu que ela havia sobrevivido fazendo pequenos trabalhos domésticos, sempre temporários, sempre discreta. A agência que a contratara conhecia apenas sua capacidade de trabalho, não sua história pessoal. Mas havia lacunas na investigação. Períodos de meses onde Clara parecia ter desaparecido completamente. Endereços que não levavam a lugar nenhum. E havia um nome que aparecia vagamente associado a ela em alguns registros. Rafael. Sem sobrenome, sem detalhes. Apenas Rafael, como uma sombra no passado dela. Gabriel se encontrou numa situação desconhecida. Pela primeira vez em anos, algo o afetava profundamente. Não era apenas compaixão ou caridade, era algo mais visceral, mais pessoal. A vulnerabilidade de Clara despertava nele um instinto protetor que há muito tempo estava adormecido. Desde a morte de Helena, ele havia se fechado para qualquer forma de conexão emocional. Mas Clara estava conseguindo penetrar suas defesas sem nem mesmo tentar. Ele começou a procurar desculpas para estar nos mesmos ambientes que ela. Fingia trabalhar na biblioteca quando sabia que ela estaria limpando lá. Permanecia na varanda durante os horários em que ela cuidava das plantas. Não falava com ela, ainda não tinha coragem para isso, mas sua presença se tornou uma constante silenciosa na rotina de Clara. E ela, por sua vez, parecia estar começando a notar. Às vezes Gabriel surpreendia um olhar dela em sua direção, rápido demais para ser interpretado, mas intenso o suficiente para fazer seu coração acelerar. A tensão entre eles crescia a cada dia, alimentada por silêncios carregados de significado e olhares que duravam um segundo a mais do que seria apropriado entre patrão e funcionária. Primeiro encontro verdadeiro entre Gabriel e Clara aconteceu numa tarde chuvosa de abril, quando uma tempestade elétrica varreu o Rio de Janeiro com fúria incomum. Gabriel estava na biblioteca da mansão, um ambiente aconchegante com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, quando a luz começou a falhar. Entre os clarões dos raios e o barulho ensurdecedor dos trovões, ele a viu. Clara estava empoleirada em um banquinho alto, limpando as prateleiras mais altas com movimentos precisos e quase obsessivos. Cada livro era retirado, limpo individualmente, e recolocado na posição exata. Havia algo hipnótico na forma como ela trabalhava, uma concentração absoluta que parecia transportá-la para longe dali. Gabriel ficou observando por alguns minutos, encostado no batente da porta, quando um trovão particularmente forte fez as janelas vibrarem. Clara se sobressaltou violentamente, perdendo o equilíbrio no banquinho. Gabriel se moveu instintivamente, chegando a tempo de ampará-la antes que ela caísse. Por um momento, ela ficou apoiada contra o peito dele, e Gabriel pôde sentir como seu corpo tremia, não apenas pelo susto, mas por um medo que parecia vir de muito mais fundo. Era como segurar um pássaro ferido, delicado demais, pronto para quebrar ao menor movimento brusco. "Você está bem?" perguntou Gabriel, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Clara se afastou rapidamente, alisando a saia e tentando recuperar a compostura. "Desculpe, Sr. Villeneuve. Os trovões me assustam um pouco." Mas não era um pouco. Gabriel podia ver em seus olhos que aquilo era terror genuíno, uma fobia que tinha raízes em algum trauma passado. "Não precisa se desculpar", disse ele suavemente. "Por que não para de trabalhar por hoje?
A tempestade deve passar logo. Clara hesitou, como se aceitar sua sugestão fosse quebrar alguma regra fundamental. Eu preciso terminar a limpeza das estantes, senhor. Dona Lourdes disse que... Gabriel a interrompeu com um gesto gentil. Dona Lourdes vai entender. Venha, vou fazer um chá. Ele a conduziu até a sala de estar adjacente à biblioteca, um ambiente mais aconchegante com poltronas de couro e uma lareira que raramente era usada. Clara se sentou na beirada de uma poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Enquanto Gabriel preparava o chá, uma habilidade que havia aprendido nos tempos de faculdade em Londres, observava Clara pelo canto do olho. Ela mantinha as mãos cruzadas no colo, os ombros tensos, os olhos fixos na janela onde os raios cortavam o céu escuro. A cada trovão, ela se encolhia ligeiramente e Gabriel sentia uma pontada no peito. Que tipo de experiência deixaria alguém com tanto medo de algo tão natural quanto uma tempestade? Aqui, disse ele, oferecendo uma xícara de porcelana fina com chá de camomila fumegante. Isso vai ajudar você a relaxar. Clara aceita a xícara com as duas mãos, como se fosse algo precioso. Obrigada, Sr. Villeneuve. O senhor não precisava... Gabriel. Ele a interrompeu. Pode me chamar de Gabriel. E claro que precisava. Ela o olhou surpresa, como se a simples sugestão de intimidade fosse chocante. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo barulho da chuva e dos trovões distantes. Gabriel aproveitou para observá-la melhor. Clara era mais nova do que havia pensado inicialmente, talvez 22, 23 anos. Tinha traços delicados, quase aristocráticos, que contrastavam com suas roupas simples e seu comportamento tímido. Havia uma beleza sutil nela, o tipo de beleza que se revelava aos poucos, como uma pintura que ganha profundidade conforme você a contempla. Você sempre teve medo de tempestades? Perguntou Gabriel, tentando soar casual. Clara hesitou, seus dedos apertando a xícara. Desde criança, respondeu finalmente. Meu tio costumava dizer que as tempestades eram castigo de Deus, que elas vinham para punir quem havia feito coisas erradas. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Que tipo de pessoa usaria o medo natural de uma criança para controlá-la? Seu tio parece ter sido uma pessoa muito rígida, comentou. Gabriel escolhendo as palavras cuidadosamente. Clara riu, mas foi um som amargo, sem alegria. Rígido é uma palavra gentil para o que ele era. Havia uma dor profunda naquelas palavras, camadas de sofrimento que Gabriel intuía, mas não conseguia decifrar completamente. Ele queria perguntar mais, queria entender, mas percebia que Clara estava no limite de sua zona de conforto. Um raio particularmente forte iluminou a sala, seguido por um trovão que fez os vidros tremeram. Clara deixou escapar um pequeno gemido, de medo, e sem pensar, Gabriel se levantou e foi até ela. Posso? Perguntou, indicando o espaço ao lado dela na poltrona. Clara assentiu quase imperceptivelmente. Gabriel se sentou, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que ela sentisse sua presença como algo protetor, não ameaçador. Quando eu era criança, disse Gabriel, sua voz, baixa e calmante, tinha medo do escuro. Minha mãe costumava sentar ao meu lado durante as tempestades e me contar histórias sobre como os raios eram apenas os anjos jogando boliche no céu. Clara o olhou com interesse genuíno pela primeira vez. Funcionava? Nem sempre, Gabriel sorriu. Mas sua presença sim. Às vezes, é só isso que precisamos. Alguém que nos lembre que não estamos sozinhos. Eles ficaram assim por quase 1 hora, conversando sobre coisas pequenas, a beleza da chuva, os livros da biblioteca, as plantas do jardim. Clara gradualmente relaxou, e Gabriel descobriu que ela tinha uma inteligência aguçada e uma sensibilidade artística que havia sido reprimida, mas não destruída. Quando a tempestade finalmente passou e o sol começou a aparecer entre as nuvens, algo havia mudado entre eles. Uma barreira havia caído, criando uma intimidade sutil, mas inegável. Quando Clara se levantou para voltar ao trabalho, Gabriel notou que ela se movimentava com menos rigidez.
Obrigada, disse ela, e dessa vez seu sorriso era genuíno. Por me deixar ficar. Por me tratar como pessoa. A frase partiu o coração de Gabriel. Como pessoa. Como se isso fosse uma exceção em sua vida, não a regra. Após aquela tarde na biblioteca, algo fundamental mudou na dinâmica entre Gabriel e Clara. Não havia mais apenas observação silenciosa. Agora existiam pequenos momentos de conexão genuína. Gabriel começou a encontrar desculpas para conversar com ela, sempre respeitando seu espaço, sempre cuidadoso para não assustá-la. Clara, por sua vez, parecia menos tensa em sua presença, embora ainda mantivesse uma cautela instintiva que Gabriel começava a entender melhor. Numa manhã ensolarada de maio, Gabriel a encontrou na varanda cuidando das orquídeas raras que Helena havia plantado anos antes. Clara tinha uma habilidade natural com as plantas. Suas mãos eram delicadas, precisas, e ela parecia entender intuitivamente do que cada flor precisava. Você tem talento para isso, comentou Gabriel, aproximando-se devagar. Clara sorriu timidamente, um sorriso que ainda era raro, mas que aparecia com mais frequência na presença dele. Minha mãe tinha um pequeno jardim, disse ela. Antes de morrer, ela me ensinou que as plantas sentem quando alguém as ama. Gabriel observou como Clara acariciava delicadamente uma pétala de orquídea branca, a mesma variedade que Helena mais adorava. Ela deve ter sido uma mulher especial, disse ele. Era, Clara respondeu, sua voz carregada de saudade. Ela era gentil, sempre me protegia quando... Clara parou abruptamente, como se tivesse percebido que havia revelado demais. Gabriel notou a mudança, mas não insistiu. Estava aprendendo que Clara se abria em pequenas doses como uma flor que desabrocha lentamente. Você se lembra muito dela? Perguntou Gabriel suavemente. Clara assentiu, seus olhos ganhando um brilho distante. Lembro da risada dela, do perfume de jasmim que ela usava, de como ela cantava enquanto cozinhava. Uma pausa. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Depois disso, tudo mudou. Gabriel sentiu um aperto no peito. 12 anos. Uma criança que perdeu a mãe e foi entregue a um tio que a tratava como prisioneira. Nos dias seguintes, Gabriel começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Clara nunca comia nas refeições principais. Sempre pegava apenas pequenas porções, quando pensava que ninguém estava olhando. Ela trabalhava obsessivamente, como se parar fosse perigoso, e havia momentos em que ela simplesmente desaparecia, sumindo por horas, para reaparecer com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado em algum lugar escondido. Uma tarde, Gabriel decidiu investigar os aposentos de Clara. Não por curiosidade maliciosa, mas por preocupação genuína. Pediu a Dona Lourdes para lhe mostrar onde ela ficava. Um pequeno quarto nos fundos da casa, simples, mas limpo. Ela não tem muitas coisas, comentou Dona Lourdes. Apenas o necessário. Disse que não precisava de muito. Gabriel observou o quarto espartano. Uma cama simples, um guarda-roupa pequeno, uma mesa de madeira. Sobre a mesa, alguns livros usados e um pequeno caderno. Ela lê muito? Perguntou Gabriel. Sempre que pode, respondeu Dona Lourdes. Pega livros emprestados da biblioteca da casa. Gosta de poesia e romances antigos. Inteligente, a menina. Mas triste, muito triste. Gabriel pediu para ficar sozinho no quarto por um momento. Havia algo ali que ele precisava entender. Não era invasão de privacidade. Era a necessidade de compreender a pessoa que estava ocupando seus pensamentos de forma tão intensa. O caderno estava entreaberto na mesa. Gabriel hesitou, sabendo que ler os escritos íntimos de Clara seria uma violação de sua confiança. Mas a curiosidade e a preocupação falaram mais alto. As páginas continham poemas, reflexões, fragmentos de memórias. A caligrafia de Clara era delicada, quase artística. Às vezes penso que sou feita de vidro, dizia uma entrada, que se alguém me tocar com muita força, eu vou quebrar em 1000 pedaços. Mas talvez eu já esteja quebrada há tanto tempo que esqueci como era estar inteira. Gabriel sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras. Havia uma profundidade poética na dor de Clara que o tocava de forma visceral.
Continuou lendo, descobrindo camadas de sofrimento e resistência que ela escondia sob sua fachada de funcionária discreta. Ele disse que era amor, dizia outro trecho. Que um dia eu entenderia, que era especial. Eu quase acreditei, quase. Gabriel franziu o senho. Quem era ele? O tio? Ou havia outra pessoa em sua história? Mais adiante, encontrou uma entrada mais recente. Tem um homem aqui que me olha como se eu fosse real, como se eu importasse. Isso me assusta mais do que a crueldade. Por que e se for mentira? E se for apenas pena? Não sei se sobreviveria a outra decepção. Gabriel percebeu que Clara estava se referindo a ele, e o peso dessa responsabilidade o atingiu em cheio. Ela estava começando a confiar nele, a acreditar que ele poderia ser diferente. Isso era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Nas páginas finais do caderno, Gabriel encontrou algo que o deixou gelado. Rabiscos nervosos, como se tivessem sido escritos às pressas. Ele está aqui. Vi o carro dele na rua. Não pode ser coincidência. Rafael nunca desiste do que considera seu. Preciso ir embora antes que ele me encontre. Antes que ele descubra onde estou. Gabriel leu a entrada várias vezes, tentando processar a informação. Rafael, o nome misterioso que havia aparecido em suas investigações. Quem era esse homem? E por que Clara tinha tanto medo dele? Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Caminhava pelos corredores da mansão, pensando em Clara, em seu medo, em sua vulnerabilidade. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente conectado com outra pessoa. Não era apenas atração física, embora admitisse que Clara despertava nele desejos que há muito estavam adormecidos. Era algo mais profundo, mais complexo. Ele queria protegê-la, queria curar suas feridas, queria mostrar-lhe que nem todos os homens eram predadores. Mas também estava começando a perceber que seus sentimentos por Clara iam além da compaixão ou do instinto protetor. Ele estava se apaixonando, lenta e irreversivelmente, por uma mulher que carregava segredos que poderiam destruí-los a ambos. E pela primeira vez, desde a morte de Helena, Gabriel se sentia verdadeiramente vivo, perigosa e intensamente vivo. A descoberta do caderno de Clara mudou tudo para Gabriel. Nas noites seguintes, ele se viu obcecado pela ideia de que alguém chamado Rafael representava uma ameaça real para ela. Usando seus recursos e contatos, Gabriel iniciou uma investigação mais profunda. O que descobriu o perturbou profundamente. Rafael Monteiro, 38 anos, um homem com histórico duvidoso que se apresentava como consultor em diferentes áreas. Havia passagens pela polícia por acusações de assédio que nunca se sustentaram. Relacionamentos com mulheres jovens que terminavam de forma misteriosa e uma habilidade impressionante de reinventar sua identidade sempre que necessário. Mais alarmante ainda, Rafael havia chegado ao Rio de Janeiro 2 semanas antes e estava se estabelecendo em Ipanema com documentos de um escritório de consultoria jurídica. Gabriel descobriu que ele havia alugado um apartamento a apenas 10 quarteirões da mansão Villeneuve. Não era coincidência. Rafael estava caçando Clara e havia chegado perigosamente perto. Naquela manhã, Gabriel estava no escritório quando Dona Lourdes entrou com uma expressão preocupada. Senhor Gabriel, tem um homem lá fora perguntando sobre funcionárias da casa. Disse que é advogado e está procurando uma moça para assuntos de herança familiar. O sangue de Gabriel gelou. Que tipo de homem? Bem vestido, educado, mas tem algo nos olhos dele que não me agrada. Disse que pode voltar mais tarde, se for necessário. Gabriel se levantou imediatamente. Onde está Clara agora? No Jardim dos Fundos, cuidando das mudas novas. Não deixe esse homem entrar na propriedade por nenhum motivo. Se ele voltar, me chame imediatamente. Dona Lourdes assentiu, percebendo a seriedade na voz de Gabriel. Ele saiu rapidamente em direção ao jardim, o coração batendo acelerado. Encontrou Clara agachada, junto a um canteiro de rosas, suas mãos sujas de terra, completamente absorvida no trabalho. Havia algo quase meditativo na forma como ela cuidava das plantas, como se aquilo fosse sua forma de encontrar paz. Gabriel aproximou-se devagar, não querendo assustá-la.
Clara, disse suavemente. Ela levantou os olhos e Gabriel viu algo que o alarmou, uma tensão que não estava ali na manhã anterior. Preciso falar com você sobre algo importante. Clara se levantou, limpando as mãos no avental. Se é sobre meu trabalho, eu posso melhorar. Não, Gabriel a interrompeu. É sobre alguém que pode estar procurando por você. Alguém chamado Rafael. A reação de Clara foi imediata e devastadora. Toda a cor desapareceu de seu rosto. Ela cambaleou ligeiramente e suas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Não, sussurrou ela, a voz quebrada. Ele não pode estar aqui. Eu fui tão cuidadosa. Gabriel se aproximou dela, seus instintos protetores entrando em alerta máximo. Clara, me conte sobre ele. Quem é Rafael? Ela balançou a cabeça desesperadamente, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu não posso. Se eu falar sobre ele, ele vai saber. Ele sempre sabe. Gabriel gentilmente pegou as mãos dela, sentindo como tremiam. Você está segura aqui. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Mas Clara se afastou, agitando as mãos, nervosamente. Você não entende. Rafael não é como outras pessoas. Ele sabe como destruir tudo que você ama. Ele me conhece desde que eu tinha 16 anos. A revelação atingiu Gabriel como um tiro. 16 anos. Uma criança. O que ele fez com você? A pergunta saiu mais dura do que Gabriel pretendia e Clara se encolheu como se tivesse sido golpeada. Ele dizia que me amava. Clara começou, sua voz mal audível. Depois que as coisas ficaram ruins em casa, Rafael apareceu. Ele era bonito, charmoso, me tratava como uma princesa. Dizia que ia me tirar dali, que íamos começar uma vida nova juntos. Gabriel sentiu uma raiva crescendo em seu peito, mas manteve sua expressão controlada, sabendo que qualquer sinal de agressividade poderia fazer Clara se fechar novamente. Mas ele não me libertou, continuou Clara, suas palavras saindo aos soluços. Ele me levou para um apartamento, mas era apenas uma prisão diferente. Mais bonita, mas ainda uma prisão. Ele controlava tudo, quando eu podia sair, com quem podia falar, o que podia comer. E quando eu questionava, quando eu tentava resistir, Clara levantou inconscientemente a manga da blusa, revelando uma cicatriz mais antiga no antebraço. Ele dizia que era porque me amava demais para me deixar ir. Gabriel sentiu uma fúria assassina crescendo dentro dele. Todas as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando. O medo de Clara, suas cicatrizes, sua dificuldade em confiar. Rafael não era apenas um ex-namorado abusivo. Era um predador que havia capturado uma adolescente vulnerável e a transformado em sua propriedade pessoal. Como você conseguiu sair? Perguntou Gabriel, tentando manter a voz calma. Fogo, disse Clara simplesmente. Uma noite ele havia bebido mais do que o normal e desmaiou. Eu derramei álcool no quarto e acendi. Um fósforo. Não queria machucá-lo, apenas criar uma distração para fugir. Mas o fogo se espalhou mais rápido do que eu esperava. Ela estava tremendo violentamente agora. Ele quase morreu. E agora ele tem isso contra mim. Se ele me encontrar, vai me entregar à polícia por tentativa de homicídio. Gabriel entendeu, finalmente, a extensão do terror de Clara. Rafael não apenas a havia abusado. Ele havia criado uma situação onde ela não podia recorrer às autoridades sem se incriminar. Era uma prisão psicológica perfeita. Clara, olhe para mim, disse Gabriel, segurando delicadamente seu rosto entre as mãos. Você não é culpada de nada. Você era uma criança tentando se salvar de um monstro. Por um momento, eles ficaram ali, olhando nos olhos um do outro. Gabriel podia ver anos de dor e medo nos olhos escuros de Clara, mas também algo novo, uma fagulha de esperança, como se ela estivesse começando a acreditar que talvez não estivesse condenada a fugir para sempre. Eu não vou deixar ele te tocar, disse Gabriel, sua voz carregada de uma intensidade que surpreendeu a ambos. Nunca mais. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas compaixão ou atração. Era uma conexão profunda, visceral,
que transcendia as diferenças sociais e as circunstâncias. Gabriel se inclinou ligeiramente e Clara não se afastou. Pelo contrário, ela se aproximou como se sua presença fosse um porto seguro em meio à tempestade de sua vida. Gabriel, sussurrou ela, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome com tanta intimidade. Havia uma vulnerabilidade naquele sussurro, mas também uma confiança que ela não oferecia facilmente. Gabriel sentiu como se estivesse segurando algo precioso e frágil, algo que poderia quebrar se ele não fosse cuidadoso. Mas também sentiu uma determinação férrea crescendo dentro dele. Rafael não ia tocar em Clara, não enquanto Gabriel tivesse algo a dizer sobre isso. Nos dias seguintes à revelação sobre Rafael, Gabriel se tornou um guardião silencioso. Aumentou discretamente a segurança da mansão, contratou um investigador particular para monitorar os movimentos de Rafael e se certificou de que Clara nunca ficasse sozinha nas áreas externas da propriedade. Mas o que mais mudou foi a intensidade da conexão entre eles. Era como se o compartilhamento daquele segredo devastador tivesse derrubado as últimas barreiras entre patrão e funcionária, revelando duas pessoas que se reconheciam na vulnerabilidade um do outro. Clara, por sua vez, parecia estar lutando contra emoções conflitantes. Gabriel podia ver em seus olhos uma mistura de gratidão, medo e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear. Ela começou a procurar mais sua companhia, encontrando desculpas para estar nos mesmos ambientes que ele. Conversavam sobre livros, sobre as plantas do jardim, sobre música. Gabriel descobriu que Clara tinha uma inteligência aguçada e uma sensibilidade artística que havia sido sufocada, mas não destruída pelos anos de abuso. Uma tarde, enquanto Gabriel trabalhava na varanda com vista para o mar, Clara apareceu, com um chá gelado de maracujá que havia preparado especialmente para ele. Pensei que você poderia estar com sede, disse ela, ainda alternando entre o formal e o íntimo de forma inconsciente. Gabriel aceitou o copo, seus dedos roçando brevemente os dela. Foi um toque inocente, mas que enviou uma corrente elétrica por ambos. Clara, disse Gabriel, pousando o copo sobre a mesa. Quero que você saiba que pode ficar aqui pelo tempo que precisar. Esta é sua casa agora. Ela o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Por que está fazendo isso por mim? Eu sou apenas uma funcionária. Você nem me conhece de verdade. Gabriel se levantou, aproximando-se dela devagar. Eu te conheço o suficiente para saber que você é corajosa, inteligente e muito mais forte do que imagina. E não és apenas uma funcionária. Nunca foi. A tensão entre eles era quase palpável. Gabriel podia ver o conflito nos olhos de Clara, o desejo de confiar, de se entregar, lutando contra anos de condicionamento que lhe ensinaram que homens eram perigosos, que amor era sinônimo de dor. Gabriel, sussurrou ela, eu tenho medo. Do quê? De acreditar que isso é real, de descobrir que é apenas pena ou bondade. Eu não sobreviveria a outra decepção. Gabriel ergueu a mão lentamente, dando tempo para que ela se afastasse, se quisesse. Quando Clara não recuou, ele acariciou delicadamente seu rosto, seu polegar traçando a linha de sua bochecha. Isso não é pena, disse ele, sua voz rouca de emoção. E você não é um projeto de caridade. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir vivo de verdade. Por um momento, o mundo pareceu parar. Gabriel podia sentir a respiração acelerada de Clara, ver o conflito em seus olhos, dando lugar a algo mais profundo. Ela se inclinou ligeiramente em direção a ele, como uma flor buscando o sol. E então, em um impulso que surpreendeu a ambos, foi Clara quem fechou a distância entre eles. O beijo foi hesitante no início, quase reverente. Clara beijava como alguém que havia esquecido, que intimidade podia ser gentil, que toque podia ser proteção em vez de ameaça. Gabriel respondeu com uma ternura que não sabia possuir, suas mãos segurando o rosto dela como se ela fosse feita de cristal. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Clara começou, mas Gabriel a silenciou com um toque suave em seus lábios. Você não precisa explicar nada. Não precisa se desculpar por sentir. Eles ficaram ali, abraçados,
observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Era um momento de paz que ambos sabiam ser precioso e talvez temporário. Mas a paz foi quebrada naquela mesma noite. Gabriel estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de seu investigador particular. Senhor Villeneuve, temos um problema. Rafael Monteiro não é apenas um predador comum. Minha investigação revelou conexões com sua família que o senhor precisa saber. Gabriel sentiu um calafrio. Que tipo de conexões? Ele é irmão bastardo de Helena Villeneuve, sua falecida esposa. Filho ilegítimo do pai dela com uma empregada doméstica. Ele foi criado longe da família, mas sempre soube de sua parentesco. E, senhor, ele esteve investigando sua família há anos. A aproximação com Clara pode não ter sido coincidência. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação devastadora. Rafael não era apenas o algoz de Clara. Ele tinha conexões com o próprio passado de Gabriel. Continue investigando, disse ele finalmente. Preciso saber exatamente o que ele quer. Desligou o telefone com as mãos tremendo de raiva. A revelação mudava tudo. Rafael não estava apenas caçando Clara por obsessão. Havia um plano maior em jogo, uma vingança que envolvia a família Villeneuve. Gabriel percebeu que tinha subestimado perigosamente seu adversário. Rafael não era apenas um predador. Era um predador inteligente, calculista, com recursos e motivações que iam muito além de possuir Clara. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores da mansão, pensando em como proteger Clara de uma ameaça que era mais complexa do que havia imaginado. Passou em frente ao quarto dela e notou uma fresta de luz por baixo da porta. Bateu suavemente. Entre. Veio a voz abafada de Clara. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, claramente também incapaz de dormir. Você está bem? Perguntou Gabriel. Clara balançou a cabeça. Tive um pesadelo. Rafael me encontrava e você não conseguia me proteger. Gabriel se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Como pode ter tanta certeza? Clara perguntou, sua voz pequena na escuridão do quarto. Gabriel hesitou, debatendo se deveria contar sobre a descoberta da conexão familiar. Decidiu que ela merecia saber a verdade. Porque agora, sei que Rafael não está apenas atrás de você. Ele tem uma agenda maior, e isso me dá vantagem para antecipá-lo. Clara o olhou com uma mistura de medo e curiosidade. O que você descobriu? Gabriel contou sobre a ligação familiar, observando como a expressão de Clara mudava de confusão para horror e, finalmente, para uma determinação que ele não havia visto antes. Então eu sou apenas uma peça no jogo dele, disse ela, mas não havia autocomiseração em sua voz. Havia raiva. Ele me usou para chegar até você. Talvez, admitiu Gabriel. Mas isso não torna seus sentimentos menos reais, nem os meus. Ele estendeu a mão para ela e Clara a pegou sem hesitar. Vamos enfrentá-lo juntos, não como vítimas, mas como pessoas que se recusam a ser manipuladas por um psicopata. Pela primeira vez, desde que soubera do retorno de Rafael, Clara sorriu. Era um sorriso pequeno, mas havia nele uma força que Gabriel reconheceu como a verdadeira Clara. Não a mulher quebrada que Rafael havia tentado criar, mas a sobrevivente corajosa que havia arriscado tudo para se libertar. A semana seguinte trouxe uma intimidade nova e intensa entre Gabriel e Clara. Era como se o conhecimento sobre a verdadeira natureza da ameaça de Rafael tivesse liberado algo em ambos. A necessidade de viver plenamente o presente, sabendo que o futuro era incerto. Gabriel cancelou várias reuniões de negócios, algo impensável em sua rotina anterior, para passar mais tempo com Clara. Eles caminhavam pela praia privativa da mansão durante o entardecer, conversavam por horas na biblioteca e descobriam camadas um do outro que haviam permanecido ocultas por anos. Clara estava florescendo, sob a atenção genuína de Gabriel. Sua postura havia mudado. Ela não se encolhia mais quando ele entrava numa sala, não desviava o olhar quando conversavam.
Pelo contrário, seus olhos buscavam os dele com uma intensidade que fazia o coração de Gabriel acelerar. Ela havia começado a usar roupas menos cobertas, vestidos de manga curta que Gabriel havia comprado discretamente para ela, sempre respeitando suas limitações, mas encorajando-a a se sentir bonita. Uma noite, depois de um jantar íntimo na varanda onde Gabriel havia cozinhado pessoalmente um risoto de camarão, uma habilidade que havia aprendido em seus anos de faculdade em Londres, Clara fez algo que o surpreendeu completamente. Ela se levantou da mesa, aproximou-se dele e, sem palavras, começou a abrir lentamente os botões de sua blusa. "Clara", Gabriel sussurrou sua voz rouca, "você tem certeza?" "Quero que você me veja", disse ela, sua voz tremendo levemente, mas determinada. "Quero que você veja quem eu realmente sou. Todas as cicatrizes, todas as marcas. Se você ainda me quiser depois disso." Gabriel a interrompeu com um beijo profundo, suas mãos segurando delicadamente seu rosto. "Eu te quero. Toda você. Cada cicatriz conta uma história de sobrevivência, e eu amo cada uma delas porque fizeram você ser quem é." Quando Clara deixou a blusa cair, revelando não apenas as cicatrizes antigas que Gabriel já conhecia, mas outras que ela havia escondido, marcas no ombro, uma queimadura no lado das costelas, que claramente era do incêndio que ela havia causado. Para escapar, Gabriel sentiu uma mistura de raiva e ternura que quase o derrubou. Cada marca era uma prova da força de Clara, da sua recusa em ser destruída completamente. "Você é linda", disse Gabriel, traçando delicadamente uma cicatriz no ombro dela. "Não apesar dessas marcas, mas incluindo elas. Elas fazem parte da mulher corajosa que eu amo." Era a primeira vez que ele dizia a palavra amor em voz alta, e Clara inspirou profundamente ao ouvi-la. "Você me ama?" perguntou ela, como se não conseguisse acreditar. "Loucamente", respondeu Gabriel. "Completamente. Incondicionalmente." Noite que se seguiu foi de uma intimidade que transcendeu o físico. Gabriel adorou cada centímetro da pele de Clara com uma reverência que a fez chorar. Não de dor, mas de alegria por finalmente entender a diferença entre ser tomada e ser amada. Era como se ele estivesse apagando anos de trauma com cada carícia gentil, cada sussurro de amor, cada momento de ternura absoluta. Mas a felicidade deles foi brutalmente interrompida na manhã seguinte. Gabriel acordou com Clara ainda dormindo, em seus braços, seu cabelo espalhado pelo travesseiro, uma expressão de paz que ele raramente via em seu rosto. Estava observando-a dormir quando seu telefone vibrou com uma mensagem. O número era desconhecido, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. "Boa noite tiveram. Pena que seja a última. Rafael." Gabriel se levantou cuidadosamente para não acordar. Clara e foi até a janela. Lá embaixo, do outro lado da rua, um homem estava encostado em um carro preto, olhando diretamente para a mansão. Mesmo à distância, Gabriel podia sentir a arrogância em sua postura. Rafael havia se revelado. Estava marcando o território, deixando claro que sabia exatamente o que estava acontecendo entre Gabriel e Clara. Outra mensagem chegou. "Ela é minha, Villeneuve. Sempre foi. Você está apenas emprestado. E sobre nossa conversa pendente sobre a família, tenho certeza de que Helena deixou algumas coisas interessantes para você. Vou buscar Clara às 18 horas. Espero que ela esteja pronta." Gabriel sentiu uma fúria assassina crescer em seu peito. Rafael não estava apenas ameaçando Clara, estava insinuando que conhecia segredos sobre Helena. Gabriel acordou Clara delicadamente. Quando ela viu a expressão em seu rosto, soube imediatamente que algo estava errado. "Ele fez contato", disse Gabriel mostrando as mensagens. Clara leu com o rosto empalidecendo a cada palavra. "Ele não vai parar", sussurrou ela. "Gabriel, talvez seja melhor eu ir. Se eu ficar, ele vai destruir você também." "Não", disse Gabriel com uma firmeza que não admitia discussão. "Não vamos fugir mais. É hora de enfrentá-lo." Ele pegou o telefone e fez uma ligação para seu advogado pessoal. "Marcos, preciso que você venha aqui imediatamente. Traga todos os documentos que Helena deixou, especialmente aqueles que você disse que eram delicados demais,
para eu ver logo após a morte dela. É hora de eu saber toda a verdade. Enquanto esperavam o advogado chegar, Gabriel e Clara se prepararam para o que poderia ser o confronto final. Gabriel contactou discretamente seus seguranças pessoais, pedindo para ficarem de prontidão. Clara, por sua vez, tomou uma decisão que surpreendeu a ambos. "Quero ir à polícia", disse ela. "Quero contar tudo sobre Rafael, sobre o que ele fez comigo, sobre as ameaças." Gabriel a olhou preocupado. "Clara, você mesma disse que ele tem um incêndio contra você." "Eu era uma criança fugindo de um predador", respondeu Clara com uma determinação nova em sua voz. "Qualquer tribunal entenderia isso. E se ele usar isso contra mim, pelo menos estará exposto publicamente. Não posso mais viver com medo." Gabriel sentiu um orgulho imenso dela. A mulher aterrorizada que havia chegado à sua casa havia se transformado numa guerreira. O advogado de Gabriel, Marcos Ferreira, chegou no meio da tarde carregando uma pasta volumosa. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que conhecia a família Villeneuve há décadas. "Gabriel", disse ele claramente, desconfortável, "há coisas nestes documentos que Helena me fez prometer que só revelaria se fosse absolutamente necessário. Você tem certeza de que quer saber?" "Tenho", respondeu Gabriel, segurando a mão de Clara. "Seja o que for, vamos enfrentar juntos." Marcos abriu a pasta e retirou uma carta lacrada com a caligrafia elegante de Helena. "Ela me disse que se algum dia um homem chamado Rafael aparecesse reivindicando qualquer coisa relacionada à família, eu deveria te dar isso." Gabriel abriu a carta com mãos trementes. A letra de Helena era inconfundível. "Meu amor, se você está lendo isso, significa que meu meio-irmão finalmente encontrou coragem de vir atrás do que acha que lhe pertence. Rafael é filho do meu pai com uma empregada, mas há mais. Ele matou meu pai. Não conseguimos provar na época, mas tenho evidências escondidas. Ele estava atrás da herança, e quando papai se recusou a reconhecê-lo legalmente, Rafael o envenenou lentamente. Eu sabia, mas tinha medo. Perdoe-me por nunca ter contado. As evidências estão no cofre do banco. Use-as para proteger nossa família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para Clara, que havia empalidecido ao entender a magnitude do que enfrentavam. Rafael não era apenas um predador sexual, era um assassino. E agora eles sabiam que ele não hesitaria em matar novamente para conseguir o que queria. "Acabou", disse Gabriel, sua voz carregada de uma determinação fria. "Rafael não vai intimidar mais ninguém. Clara, você ainda quer ir à polícia?" Ela assentiu, mas agora com uma força que vinha não apenas de sua própria coragem, mas da certeza de que tinha Gabriel ao seu lado. "Vamos juntos", disse ela. "É hora de esse pesadelo terminar." A ida à delegacia de Ipanema foi um processo mais complexo do que Gabriel e Clara haviam antecipado. O delegado Paulo Mendoza, um homem experiente de 50 anos que já havia lidado com casos envolvendo famílias poderosas do Rio, ouviu atentamente o relato de Clara sobre os anos de cativeiro e abuso. Gabriel permaneceu ao seu lado durante todo o depoimento, segurando sua mão nos momentos mais difíceis, quando Clara precisava reviver os traumas para oficializar a denúncia. "Senhorita Santos", disse o delegado após ouvir tudo, "o que a senhora está relatando são crimes gravíssimos: cárcere privado, estupro, lesão corporal, ameaças. E agora temos evidências de que o mesmo homem pode estar envolvido no assassinato do senhor, Alberto Villeneuve." Ele olhou para Gabriel. "Senhor Villeneuve, as evidências que sua esposa deixou precisarão ser periciadas, mas se forem autênticas, estamos falando de um criminoso extremamente perigoso." Gabriel entregou uma cópia da carta de Helena e informou a localização do cofre no banco onde as evidências estavam guardadas. "Delegado, Rafael Monteiro não é apenas um predador comum. Ele é calculista, inteligente e tem recursos. Ele também fez ameaças diretas contra mim e contra Clara." O delegado assentiu gravemente. "Vamos emitir um mandado de prisão preventiva. Mas preciso alertá-los. Homens como Rafael não se entregam facilmente. Vocês precisam ser extremamente cuidadosos." Quando saíram da delegacia, o sol já estava se pondo sobre Ipanema.
Gabriel tinha organizado uma escolta discreta de seguranças particulares, mas Clara ainda se sentia exposta, vulnerável. "Você acha que fizemos a coisa certa?" perguntou ela enquanto entravam no carro blindado de Gabriel. "Absolutamente", respondeu ele, beijando sua mão. "Não vamos mais viver com medo. Rafael perdeu o poder sobre você no momento que você decidiu falar." Mas o alívio deles foi prematuramente interrompido. Quando chegaram à mansão, encontraram Dona Lourdes na porta, visivelmente perturbada. "Senhor Gabriel, aquele homem esteve aqui. O que disse ser advogado, mas desta vez ele não perguntou nada. Apenas disse que voltaria às 9 da noite e que seria melhor a senhorita Clara estar esperando." Gabriel sentiu um calafrio. "Dona Lourdes, leve os outros funcionários embora. Hoje todos vão para casa mais cedo." Enquanto a mansão se esvaziava, Gabriel ativou todo o sistema de segurança da propriedade. Câmeras de vigilância, alarmes, comunicação direta com a empresa de segurança. Clara estava quieta demais, e Gabriel percebia que ela estava lutando contra o instinto de fugir novamente. "Clara, olhe para mim", disse ele, segurando seu rosto entre as mãos. "Não vamos fugir, não vamos nos esconder. Somos mais fortes que ele." Às 8h30 da noite, os sensores de movimento do portão principal foram ativados. Gabriel verificou as câmeras de segurança e viu Rafael Monteiro saindo de um BMW preto, vestindo um terno caro e caminhando em direção à mansão, com a arrogância de quem acredita ter todos os trunfos na mão. Era um homem atraente de forma perturbadora. Alto, cabelos escuros impecavelmente penteados, traços que lembravam vagamente Helena, mas com uma frieza nos olhos que denunciava sua verdadeira natureza. Gabriel ativou o interfone do portão. "Esta é uma propriedade privada. Você não é bem-vindo aqui." A risada de Rafael ecoou pelo sistema de som. "Gabriel, meu querido cunhado, que falta de hospitalidade. Estou apenas aqui para buscar o que é meu." Sua voz era sedosa, controlada, com um sotaque carioca refinado que mascarava perfeitamente sua índole predatória. "Clara não pertence a ninguém", respondeu Gabriel. "E você está cometendo um erro ao vir aqui. A polícia já sabe de tudo." Rafael riu novamente. "A polícia? Oh, Gabriel, você realmente acha que uma palavrinha de uma menininha traumatizada vai ser suficiente contra mim? Eu tenho advogados, excelentes, e você, meu caro, tem muito mais a perder do que imagina." Gabriel viu Clara se aproximar do interfone. Antes que ele pudesse impedi-la, ela pressionou o botão. "Rafael", disse ela, sua voz surpreendentemente firme, "acabou. Não tenho mais medo de você." Houve uma pausa do outro lado, e quando Rafael falou novamente, sua voz havia perdido toda a cordialidade fingida. "Clarinha, meu amor, você ainda não entendeu. Eu não vim aqui apenas por você. Vim cobrar uma dívida antiga da família Villeneuve. Você foi apenas um bônus delicioso no meio do caminho." "O que você quer?" perguntou Gabriel diretamente. "Justiça", respondeu Rafael, sua voz carregada de veneno. "Alberto Villeneuve me negou o reconhecimento que era meu por direito. Helena me negou o lugar que eu merecia na família. E agora você, Gabriel, vai pagar por todos os pecados da família. Mas primeiro, Clara vem comigo. Ela tem uma dívida a saldar, tentativa de homicídio, lembra?" Gabriel sentiu Clara tremer ao seu lado. Mas não era medo, era raiva. "A única dívida que existe aqui é a que você tem com todas as mulheres." "Que destruiu", disse ela. "E eu não vou mais ser sua vítima." Rafael bateu violentamente no portão. "Você não tem escolha, Clara. Eu tenho evidências do incêndio. Eu tenho fotografias suas nua que posso espalhar pela internet. Eu tenho formas de destruir não apenas você, mas seu novo namoradinho ricão também." Foi nesse momento que Gabriel percebeu que Rafael havia cometido um erro fatal. Ao fazer ameaças diretas, através do sistema de interfone, tudo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança. Mais importante, Gabriel tinha conectado o sistema diretamente com a central de segurança, que por sua vez tinha comunicação com a polícia. Rafael estava se incriminando ao vivo. "Rafael", disse Gabriel calmamente, "você está sendo gravado. Cada ameaça, cada palavra que você disse foi registrada. Os advogados que você mencionou vão precisar de milagres para te tirar desta." Houve um silêncio mortal do outro lado.
Gabriel podia imaginar Rafael processando o fato de que havia caído numa armadilha. Mas Rafael não era apenas um psicopata, era um psicopata inteligente. Não importa, disse ele finalmente, porque eu não vou mais brincar de gato e rato. Clara, você tem 10 minutos para sair dessa mansão, ou eu entro aí e pego você. E garanto que seu namoradinho não vai gostar do que vai acontecer com ele. A linha ficou muda. Gabriel imediatamente ligou para o delegado Mendoza. Ele está aqui. Rafael está na frente da minha casa fazendo ameaças diretas. Preciso de apoio policial agora. Já estamos a caminho, respondeu o delegado. Mas, Gabriel, isso pode demorar uns 20 minutos. Segurem firme aí. Gabriel desligou e olhou para Clara. Ela estava pálida, mas havia uma determinação em seus olhos que ele não havia visto antes. Gabriel, disse ela, eu tenho uma ideia, mas você precisa confiar em mim completamente. Gabriel a olhou com uma mistura de amor e pavor. Clara, o que você está pensando? Vou encontrar com ele, disse ela, mas não como vítima, como a mulher que você me ensinou que eu posso ser. Antes que Gabriel pudesse protestar, Clara explicou seu plano. Era arriscado, era audacioso e exigia que Gabriel lutasse contra todos os seus instintos protetores. Mas era também a única forma de acabar com aquilo de uma vez por todas, nos termos deles, não nos de Rafael. Clara, se algo der errado... Não vai dar, disse ela, beijando-o com uma paixão que continha promessa de futuro. Eu não vou mais fugir, e nem você. O plano de Clara era ao mesmo tempo simples e audacioso. Ela sairia para encontrar Rafael no jardim frontal da mansão, mas não sozinha. Gabriel ficaria escondido entre as colunas da varanda, com comunicação direta com a segurança e gravando tudo pelo celular. Mais importante, Clara levaria consigo algo que Rafael não esperava: as evidências que Helena havia deixado sobre o assassinato do pai dela. Eu vou mostrar a ele quem realmente está no controle agora, disse Clara, sua voz firme enquanto se preparava. Gabriel admirou a transformação nela. A mulher aterrorizada que havia chegado à sua casa se transformara numa guerreira determinada a encerrar seu próprio pesadelo. Clara, se ele tentar te tocar... Ele não vai, interrompeu ela, porque, pela primeira vez, ele não tem poder sobre mim. Eu tenho algo que ele quer e ele sabe que se me machucar nunca vai conseguir. Gabriel posicionou-se estrategicamente na varanda, de onde podia ver todo o jardim frontal, mas permanecia oculto, pelas colunas de mármore. Ativou a gravação no celular e testou o sistema de comunicação sem fio, que Clara levava discretamente. Eu te amo, sussurrou ele no microfone, e vou estar aqui a cada segundo. A resposta de Clara veio baixinha, mas determinada. Eu também te amo, e vou provar isso terminando com isso hoje. Clara caminhou lentamente pelo jardim até o portão principal. Rafael a observava do outro lado das grades, seus olhos percorrendo o corpo dela com a propriedade doentia de sempre, mas algo havia mudado. Clara não mais se encolhia sob seu olhar. Pelo contrário, ela o encarava de frente, seus ombros eretos, seu queixo levantado em um gesto de desafio que Gabriel reconheceu como pura coragem. Clarinha, disse Rafael, sua voz escorrendo falsa doçura. Finalmente recuperou o juízo. Sabia que você voltaria para mim, sempre sabe. Ele usava o mesmo tom manipulador de anos atrás, mas Clara não reagiu como a adolescente assustada que havia sido. Não vim voltar para você, Rafael, disse ela calmamente. Vim te oferecer um acordo. Rafael arqueou uma sobrancelha claramente intrigado. Que tipo de acordo? Clara ergueu um envelope lacrado, as evidências sobre o assassinato do pai de Helena. Sei que você não está apenas atrás de mim. Você quer dinheiro, reconhecimento. Vingança contra a família Villeneuve. Eu posso te dar informações que valem muito mais do que qualquer coisa que você imagine conseguir me chantageando. Os olhos de Rafael brilharam com interesse. Era exatamente a reação que Clara esperava. Sua ganância falando mais alto que sua obsessão por ela. Que tipo de informações?
Onde Helena escondeu as evidências de que você matou o pai dela? Disse Clara, observando como o rosto de Rafael empalideceu instantaneamente. Sim, Rafael, eu sei tudo. Sobre o envenenamento lento, sobre como você se aproximou da família esperando herança, sobre como matou o velho quando ele se recusou a te reconhecer. Rafael tentou manter a compostura, mas Gabriel podia ver mesmo à distância como suas mãos tremiam ligeiramente. Você não sabe do que está falando, disse ele, mas sua voz havia perdido toda a segurança anterior. Sei exatamente do que estou falando, replicou Clara. E Helena deixou tudo documentado. Gravações, fotografias, análises toxicológicas. Está tudo num cofre de banco, Rafael, e eu sei onde. Você está mentindo, disse Rafael, mas havia desespero em sua voz agora. Por que Helena guardaria algo assim contra mim? Ela nunca teve provas. Clara sorriu, e Gabriel sentiu orgulho da força que via nela. Porque Helena era muito mais esperta do que você pensava. Ela suspeitava de você desde o início, e quando o pai dela começou a mostrar sintomas de envenenamento, ela contratou investigadores particulares. Tem tudo. Rafael, absolutamente tudo. Rafael se aproximou das grades, seus dedos se fechando ao redor do metal com força. E o que você quer em troca dessa informação? Que você desapareça da minha vida para sempre, disse Clara. Que destrua qualquer foto, qualquer evidência que tem contra mim. Que nunca mais se aproxime de mim ou de Gabriel. Em troca, as evidências sobre o assassinato ficam enterradas para sempre. Gabriel observava a cena com uma mistura de admiração e tensão. Clara estava manipulando Rafael com a mesma frieza calculista que ele havia usado contra ela por anos. Mas havia uma diferença crucial. Clara estava fazendo isso para se libertar, não para destruir alguém. E se eu recusar? Perguntou Rafael. Clara ergueu o celular, mostrando que estava gravando toda a conversa. Então eu entrego tudo para a polícia. As evidências sobre o assassinato, esta gravação onde você confessa conhecer os detalhes do crime, tudo. Rafael rugiu de raiva e chutou o portão violentamente. Sua vadia manipuladora, você aprendeu direitinho, não foi? Aprendi com o melhor, respondeu Clara, sua voz gelada. Mas diferente de você, estou usando isso para me libertar, não para escravizar alguém. Rafael começou a caminhar de um lado para outro, claramente desesperado. Gabriel podia ver que ele estava sendo encurralado, e homens como Rafael eram mais perigosos quando acuados. Foi então que aconteceu o que Gabriel mais temia. Rafael sacou uma arma, apontando-a para Clara através das grades. Chega de jogos, Clara. Você vem. Comigo agora, ou eu acabo com você e com seu namoradinho rico. Mas Clara não recuou. Em vez disso, ela deu um passo para a frente. Atire, disse ela, sua voz firme. Vá em frente, mas saiba que se você me matar, nunca vai descobrir onde estão as evidências. E Gabriel já tem cópias de tudo. Sua única chance de não passar o resto da vida na prisão é aceitar meu acordo. Gabriel estava pronto para intervir quando ouviu o som de sirene se aproximando. A polícia havia chegado. Rafael também ouviu, e o pânico em seus olhos foi evidente. Ele guardou a arma rapidamente, mas já era tarde demais. 3 viaturas entraram na rua, cercando completamente sua posição. O delegado Mendoza saiu da primeira viatura com a arma em punho. Rafael Monteiro, você está preso! Rafael olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercado. Seu olhar voltou para Clara, que o observava com uma expressão que ele levou alguns segundos para reconhecer. Pena. Não medo, não ódio. Pena. Você me destruiu, disse Rafael, sua voz quebrando pela primeira vez. Você era minha, Clara. Eu te salvei daquela casa terrível, eu cuidei de você. Clara balançou a cabeça lentamente. Você me aprisionou, Rafael. Há uma diferença entre amar alguém e possuí-la. Você nunca entendeu isso. Enquanto os policiais algemavam Rafael, ele gritou uma última ameaça. Isso não acabou, Clara, eu vou voltar. Mas sua voz já não tinha o poder de antes. Era apenas o desespero de um predador sendo finalmente capturado. Gabriel correu para Clara assim que Rafael foi colocado na viatura policial. Ela estava tremendo, mas não de medo, de alívio. Acabou, sussurrou ela quando ele a envolveu em seus braços.
Realmente acabou. Gabriel a beijou com toda a intensidade de quem quase perdeu a pessoa mais importante de sua vida. Você foi incrível, disse ele. Corajosa, inteligente, forte. Estou tão orgulhoso de você. O delegado Mendoza se aproximou deles. Senhorita Santos, o que a senhora fez foi extremamente perigoso, mas também foi brilhante. Conseguimos gravações de ameaças diretas, posse ilegal de arma e várias outras acusações. Somado às evidências sobre o assassinato que vocês forneceram, Rafael Monteiro não vai mais ameaçar ninguém por muito tempo. Enquanto as viaturas se afastavam levando Rafael, Clara e Gabriel, ficaram abraçados no jardim da mansão, observando o primeiro amanhecer verdadeiramente livre de suas vidas juntos. O pesadelo havia terminado, e o futuro, um futuro que podiam construir juntos, sem medo, sem sombras do passado, finalmente começava. 6 meses depois, Clara estava na varanda da mansão, observando o pôr do sol tingir o oceano de dourado, quando Gabriel se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Era uma cena que se repetia quase diariamente desde a prisão de Rafael, mas que nunca perdia sua magia. Clara se encostou no peito de Gabriel, sentindo a solidez de sua presença, a segurança de saber que não precisava mais olhar por cima do ombro. O julgamento de Rafael havia sido um espetáculo midiático que abalou a alta sociedade carioca. As evidências deixadas por Helena, combinadas com o depoimento corajoso de Clara e as gravações das ameaças, resultaram numa condenação de 25 anos de prisão por assassinato, cárcere privado, estupro e ameaças. Durante todo o processo, Gabriel permaneceu ao lado de Clara, sua presença constante dando-lhe a força necessária para reviver os traumas em público. Mas o que mais impressionou a todos foi a transformação de Clara durante o julgamento. A mulher que subiu ao banco das testemunhas não era mais a funcionária assustada que havia chegado à mansão Villeneuve. Era uma sobrevivente eloquente, determinada, que falou com clareza sobre os abusos sofridos sem se deixar intimidar pelos advogados de defesa. Gabriel nunca havia se sentido tão orgulhoso de alguém em toda a sua vida. "No que está pensando?" perguntou Gabriel, beijando delicadamente o pescoço de Clara. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "Estava lembrando do dia que cheguei aqui. Se alguém me dissesse que 6 meses depois eu estaria assim apaixonada e livre, eu não teria acreditado." Gabriel a virou para ficar de frente para ele, seus olhos verdes fixos nos dela. "E eu estava morto por dentro, vivendo como um fantasma na minha própria casa. Você me trouxe de volta à vida, Clara." A mudança em Clara havia sido gradual, mas profunda. Ela havia retomado os estudos, cursando literatura à noite numa universidade particular, que Gabriel insistira em pagar. Descobriu que tinha talento para escrever e havia começado um blog sobre superação e direitos das mulheres que estava ganhando milhares de seguidores. Mais importante, ela havia aprendido a receber amor sem desconfiança, a dar amor sem medo, a ser tocada com ternura sem reviver traumas. Gabriel também havia mudado. O empresário frio e controlado descobriu que havia espaço em sua vida para a espontaneidade, para risos, para uma felicidade genuína que não dependia de planilhas ou relatórios trimestrais. Ele havia transferido grande parte da gestão diária de seus negócios para sócios de confiança, escolhendo estar presente na vida que estava construindo com Clara. "Gabriel", disse Clara, sua voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu identificar. "Tem algo que preciso te contar." Gabriel sentiu um frio na barriga. Nos últimos meses, havia notado que Clara às vezes ficava perdida em pensamentos, como se estivesse guardando algum segredo. "O que é?" perguntou, tentando manter a voz calma. Clara sorriu, um sorriso radioso que iluminou todo o seu rosto. "Estou escrevendo um livro sobre tudo que passamos, sobre como você me salvou, mas principalmente sobre como aprendi a me salvar." Gabriel a olhou surpreso. "Clara, isso é maravilhoso. Por que não me contou antes?" "Porque queria ter certeza de que conseguiria terminar," ela respondeu. "E por quê?" "Porque queria que fosse uma surpresa.
O livro é dedicado a você. Gabriel a beijou com uma paixão que continha meses de amor acumulado. Estou tão orgulhoso de você, sussurrou contra seus lábios. Você vai ajudar outras mulheres a encontrarem sua força. Clara assentiu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Quero que nossa história sirva de esperança para quem ainda está presa no escuro. Naquela noite, durante um jantar íntimo que Gabriel havia preparado pessoalmente, ele havia se tornado um excelente cozinheiro nos últimos meses. Ele pegou Clara desprevenida. Clara, disse ele, levantando-se da mesa e ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. O coração de Clara disparou quando ela viu a pequena caixa de veludo em suas mãos. Eu vivi 3 anos como um morto-vivo depois que Helena partiu, disse Gabriel, sua voz embargada pela emoção. Achei que nunca mais seria capaz de amar alguém. Então você apareceu, ferida e assustada, mas com uma força interior que me fascinou, desde o primeiro momento. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade. É dar à pessoa amada as asas para voar, sabendo que ela escolhe ficar ao seu lado. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel de noivado com um diamante solitário simples, mas deslumbrante. Clara Santos Silva, você aceita se casar comigo? Aceita construir comigo uma vida onde o amor seja proteção, não prisão? Onde possamos crescer juntos sem medo? Clara estava chorando abertamente agora, lágrimas de uma felicidade que ela jamais imaginara ser possível. Sim, disse ela, sua voz quebrada pela emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel deslizou o anel em seu dedo com mãos trementes, antes de se levantar e envolvê-la num beijo, que selou o compromisso entre 2 almas que haviam se encontrado na escuridão e escolhido caminhar juntas em direção à luz. 3 meses. Depois, eles se casaram numa cerimônia íntima na própria mansão, apenas com os amigos mais próximos e Dona Lourdes, que chorou durante toda a cerimônia como se Clara fosse sua própria filha. Clara usava um vestido simples, mas elegante, de mangas curtas. Suas cicatrizes não eram mais algo a esconder, mas marcas de sobrevivência que ela levava com orgulho. Durante os votos, Clara olhou nos olhos de Gabriel e disse: Você me ensinou a diferença entre ser salva e se salvar. Me deu um lar, mas mais importante, me deu coragem para ser eu mesma. Prometo te amar não como a mulher frágil que você conheceu, mas como a mulher forte que me ajudou a me tornar. Gabriel respondeu: Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que amor verdadeiro não domina, liberta. Prometo te amar em cada versão de você mesma, passada, presente e futura, e construir contigo um amor que seja porto seguro, nunca prisão. 1 ano depois do casamento, Clara lançou seu livro Livre para Amar, uma jornada de sobrevivência e renascimento. O livro se tornou um best-seller nacional, inspirando milhares de mulheres a denunciarem abusos e buscarem ajuda. Clara se tornou uma palestrante respeitada sobre direitos das mulheres e relacionamentos saudáveis. Gabriel transformou parte da mansão num instituto de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, financiado pela fundação que criaram juntos. Eles descobriram que sua história de amor era apenas o começo. Tinham uma missão maior de ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria liberdade. Numa tarde dourada de verão, 2 anos após o casamento, Gabriel encontrou Clara no jardim, cuidando das orquídeas, as mesmas que Helena havia plantado anos antes. Mas agora o jardim estava transformado, cheio de cores novas, plantas que Clara havia escolhido, um reflexo de como a própria mansão havia renascido. Tem uma novidade, disse Clara, virando-se para ele com um sorriso misterioso. Gabriel arqueou uma sobrancelha, intrigado. Que tipo de novidade? Clara pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga ainda lisa. O tipo que chega em 8 meses, disse ela, observando como os olhos de Gabriel se arregalavam de surpresa e alegria. Gabriel a envolveu nos braços, rodopiando com ela pelo jardim enquanto ela ria, uma risada livre, cristalina, que ecoava pela mansão como uma bênção. Eles haviam construído mais do que um amor.
Haviam construído uma vida inteira, baseada em respeito, confiança e uma paixão que crescia a cada dia. Enquanto o sol se punha sobre Ipanema, tingindo o céu de rosa e dourado, Gabriel e Clara permaneceram abraçados no jardim onde tudo havia começado. A mansão que antes era um mausoléu da solidão, agora pulsava com vida, amor e a promessa de um futuro onde suas cicatrizes não definiam suas limitações, mas celebravam sua capacidade de sobreviver, crescer e amar, sem medos. Eles haviam provado que algumas histórias de amor não nascem de contos de fadas, mas de coragem para enfrentar os monstros do passado e escolher todos os